não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Aleluia. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Declare mais uma vez, igreja. Só tu és santo. Só Ele merece toda a honra. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Senhor, mais vale um dia na Tua presença do que 1000 dias distante do Senhor. Aleluia. Não há outro lugar melhor para estarmos neste momento, Pai, na Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor já estava aqui quando nós chegamos, aguardando, Senhor Deus, o Teu povo, aguardando os Teus filhos para Te adorar, para prestar culto ao Senhor, para viver, Senhor Deus, este momento de comunhão, em comunidade, na presença do Senhor. Nosso coração se alegra, Senhor Deus, de mais uma vez estarmos juntos, reunidos aqui, juntos, Senhor Deus, num só propósito, filhos de um só Pai, num só Espírito, o Espírito Santo de Deus, conduzindo o nosso culto, recebendo a honra, a glória, o louvor e a adoração da Tua igreja nessa noite. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se sentar, igreja, por gentileza. Nós queremos liberar as crianças de 1 a 3 anos, as de 4 a 11 já estão lá em cima. E não posso deixar de fazer referência, nossos amigos, pastor, né, a pastora Jamile e pastor Samuel, preferência às damas, né, pastor? Pastor Samuel Auro e a sua esposa, pastora Jamile, nossos amigos, muita saudade, muitos anos, né? Um tempo que nos vimos e tivemos a alegria de recebê-los. Ao final nós vamos orar, tá? Com o pastor, com os pastores. Pastor Alessandro e pastora Viviane estão na nossa missão em Alcinópolis. Levaram o Davi também para fazer ministrar o culto lá. O pastor Edson, nosso missionário, está se recuperando de um acidente sério, grave, que causou várias fraturas, tanto com o pastor quanto com a esposa, e o filho também sofreu alguns ferimentos no acidente de trânsito na estrada de Coxim para Alcinópolis. A gente já fez referência a isso, oramos pelos nossos pastores, e pastor Alessandro esteve lá. Semana passada esteve o irmão Eduardo Andrés, né, e Karina ministrando a palavra lá, o louvor. Então, graças a Deus, nós temos uma igreja viva e que tem muitos líderes e muitos pastores aqui. Tivemos sexta-feira reunião com os nossos vocacionados. Só para informação da igreja, nós temos 12 vocacionados para o ministério, sendo mentoreados pelos pastores, discipulados pelos pastores, né, do colegiado pastoral. Então, é uma bênção, podemos viver num solo muito frutífero de líderes, de missionários. Missionária nossa indo para a África, né, uma Jaqueline, contando com o apoio dos irmãos, com as orações, mas também com apoio financeiro. Ela já estamos fazendo campanha, você já deve ter conhecimento. E nós estamos numa série de mensagens. Semana passada, o pastor Alessandro, eu acho que eu tenho que trocar o microfone. Dá licença. Tinha
me dito para usar esse microfone, mas eu me empolguei, né? Estava cantando com o outro e a intenção é essa mesmo, meus irmãos, que nós continuemos na presença do Senhor, que a presença do Senhor continue palpável, que essa atmosfera de adoração, que essa atmosfera da presença do Senhor, como eu disse, nós iniciamos uma série de mensagens na semana passada, o pastor Alessandro ministrou sobre a cultura da igreja viva do Senhor Jesus, uma igreja que cumpre o chamado e tem uma visão clara e cumpre a missão que o Senhor Jesus nos entregou, que está ali na nossa referência, né? Então, semana passada foi a primeira palavra dessa série, e hoje a minha palavra é sobre a cultura da igreja, uma igreja viva que vive na cultura do reino, na cultura da presença de Deus. Não é uma igreja que tem eventos apenas, mas que em muitos momentos e muitos eventos nós somos levados a praticar e a viver essa experiência e esse relacionamento com os nossos irmãos e com o nosso Deus. Então, nessa série nós teremos palavras sobre também o servir ao Senhor, nós temos palavras sobre os ministérios, sobre o chamado, a vocação. Então, que você possa estar atento e não falte aos cultos, porque se você perder uma série, mesmo que você assista depois pela live, acho que não é a mesma coisa, você vai perder algumas coisas maravilhosas que vão acontecer, que já está acontecendo aqui, amém? Você já pôde perceber a presença do Senhor, Ele já estava aqui quando você chegou, Ele já estava te esperando aqui, para visitar com você a presença do Pai, e ter a presença do Senhor inundando as nossas vidas, trazendo realmente a transformação, trazendo as mudanças e a nova vida que o Senhor Jesus quer desenvolver em nós. Eu quero te pedir para abrir um texto do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 33. Esse vai ser um texto base, mas usarei alguns outros textos. E antes de iniciar a palavra, após ler o texto, vou fazer uma passada rápida no contexto desse texto. Acompanhe comigo, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, por causa da versão estar mais específica. Eu tenho a NVI aqui, mas eu vou estar lendo na Almeida Revista Atualizada. Êxodo 33, versos 14 e 15. Acompanhe comigo. Respondeu-lhe a minha presença, isso é Deus respondendo a Moisés. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Verso 15, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Mais uma vez, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar, ou sair deste lugar, o lugar da presença que Moisés se encontrava naquele momento. Senhor, a tua palavra foi lida, e estaremos, Senhor Deus, meditando, refletindo e recebendo, Senhor Deus, o alimento diretamente do Senhor. Que seja a palavra clara, profunda, a palavra rema do Senhor, entrando até a divisão da nossa alma, do nosso espírito, trazendo o entendimento, o Espírito Santo de Deus, abrindo as nossas mentes e os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, ele é muito conhecido, mas ele está num contexto que traz uma situação difícil para a Kahal Israel, a igreja de Israel. Lá no capítulo 19 do mesmo Êxodo, você vai ver ali, quando Israel chega no Monte Sinai, e o Senhor Deus pede para Moisés fazer uma reunião com a congregação, uma reunião com o povo. Esse é o termo do hebraico que originou a palavra eclesia, Kahal Israel, que é a Assembleia de Israel. E nesse texto de Êxodo 19, Deus fala com Moisés que, como o povo estava ali, todo reunido, mais de 2 milhões de pessoas, ao pé do Monte Sinai, ele gostaria de fazer, e o texto 19:5 diz assim, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Pega essa palavra. O povo de Deus
o povo de propriedade de Deus, meu tesouro pessoal, Deus está falando aqui. Vocês serão reino de sacerdote e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então olha só o que Deus provocou, o que Moisés aceitou, e aí ele chama o povo ali no capítulo 24, tem a confirmação da aliança. Estou passando rapidamente porque não podemos ficar muito aqui, mas é um contexto importante de você entender. Porque é importante nós entendermos a presença de Deus nessa aliança que nós temos com o Senhor, como um povo que é nação santa, povo eleito, sacerdócio real. Isso já é no Novo Testamento, mas olha de onde saiu essa palavra que Pedro repete lá na sua carta. E capítulo 24, então, de Êxodo, versículo 3, quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono. Olha, eu imagino aquela igreja de 2 milhões de pessoas dizendo assim, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Aleluia! Você pode repetir isso, meu irmão? Vamos fazer um ensaio aqui? Vamos repetir junto. O Senhor Deus fez uma aliança com você, e você aceitou essa aliança. Então vamos declarar: faremos tudo que o Senhor nos ordenou. Vamos lá? 1, 2, 3. Faremos tudo o que o Senhor nos ordenou. Amém. Você que fez essa palavra, você se comprometeu mais uma vez. Amém? E em seguida leu o livro da aliança para o povo, e eles repetiram essa frase. Mas no capítulo 32, logo ali à frente, acontece algo. E eu gostaria que você já conhece essa história. Eu estou fazendo aqui uma recapitulação, porque tem muitas pessoas que talvez não conhecem a fundo. Mas é interessante que depois de tudo isso, depois dessa... Imagina aquele culto, e as pessoas declarando isso ao Senhor, fazendo essa aliança com o Senhor. Mas lá no capítulo 32, Moisés estava 40 dias no Monte Sinai. Ele estava lá no alto, na presença de Deus, Deus se manifestando a ele face a face, praticamente, passando para ele as leis, passando para ele os mandamentos, as orientações. E aí o que aconteceu com o povo? E se você um dia criticou essas pessoas, se você um dia julgou essas pessoas, eu quero dizer para você que você vai cair do cavalo, porque com a mesma medida que você julgou e criticou, você vai ser julgado e criticado agora. Por quê? Eu ia deixar mais para frente, mas nós fazemos a mesma coisa. Muitas vezes temos feito a mesma coisa, tomado a mesma atitude desse povo. E aí o povo começa a reclamar: mas o Moisés subiu, mas a gente não está tendo mais sacrifício, a gente não está tendo mais culto, a gente não está tendo mais a presença de Deus, não tem mais um pastor, não tem mais, né, um profeta aqui no nosso meio. E aí aquela conversaiada, aquela reclamação, saudade do Egito, saudade dos deuses do Egito. E aí, eu confesso que muitas vezes critiquei Arão também. Mas foi direção de Deus aquilo. Tanto que Arão não sofreu uma consequência dessa situação. Pelo contrário, da descendência de Arão, são todos os sacerdotes no reino de Israel, né, do povo de Israel. E Arão então chama o povo e diz assim: tá, vocês querem prestar culto aos deuses lá do Egito? Então tragam todos os seus ouros, todas as suas joias, e nós vamos derreter esse ouro e vamos transformar em uma estátua, uma imagem. E o povo, além de não ter culto, além de não ter a presença do pastor, ficou sem ouro também, ficou sem nada, perderam tudo. É assim que acontece quando a gente perde a presença de Deus, quando a gente quer a presença, quer que alguém traga a presença para nós, mas... E você conhece a história, fizeram uma estátua de um bezerro de ouro. Mas eu quero que você veja que aqui no capítulo 32, por que você não pode criticar o Arão? Porque ele faz a coisa certa. Ele dá uma lição no povo. E eu creio que foi inspirado por Deus. E deu a forma de bezerro, está no versículo 4, ali eu já sigo a parte C do versículo. Dando-lhe a forma de um bezerro, então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Ou seja,
Ele estava diante do bezerro e ele disse: a festa é para o Senhor, não é para o bezerro. E aí a história continua, e Moisés desce, Deus fala para Moisés: vai lá ver o que o povo está aprontando. E Moisés desce, e o texto fala que Moisés, quando desceu, estava com o rosto resplandecente, da presença da glória e da presença de Deus na vida dele. Mas sabe qual que era, por que eles fizeram o bezerro? Sabe quem que era o bezerro? O bezerro era a representação de Moisés. Porque para eles, naquele momento, Moisés representava Deus. E Arão fez isso para dizer: está aí. Só que não adianta ter o bezerro aqui, se não tiver a presença. Se a presença não vier, você pode construir vários ídolos, você pode construir vários bezerros. Uma reflexãozinha aqui, uma pergunta retórica: qual é, ou quais são os bezerros da sua vida? O que você tem edificado na sua casa, no seu altar, no lugar de Deus? E talvez a presença de Deus esteja um pouco ausente da sua casa, da sua vida, porque existem bezerros, talvez corujas. Lá no Egito também adorava coruja. Talvez águias, lá também adorava águia, falcão. Talvez tenha outros ídolos, outras imagens na sua vida, e a presença desses ídolos tem afastado a presença de Deus. Claro que eu estou fazendo uma analogia de áreas da sua vida, de situações da sua vida que estão tomando uma importância muito maior do que a presença de Deus. Mas falando nesse contexto, eu quero falar sobre o papel e a identidade de sacerdotes que nós temos. O apóstolo Pedro diz que nós somos nação santa, povo escolhido de Deus, sacerdócio real. Então, na nova aliança com Deus, nós falamos da antiga aliança, mas na nova aliança com Deus, em Jesus Cristo, nós somos reis e sacerdotes, diz a palavra de Deus. Porque nós somos filhos de Deus, em adoção por Jesus. Então, somos também sacerdotes. Então, na igreja cheia da presença de Deus, e esse significado de igreja está muito banalizado. Quando as coisas começam a tomar assim muitas direções, muitas práticas, muitas ideias diferentes, e principalmente, como a palavra de Deus nos avisa, surgirão, profetas que serão bajuladores, que atenderão o desejo dos corações das pessoas e não a vontade de Deus. E se banalizou esse contexto de igreja, e a igreja muitas vezes, num conceito comum, é entendido de várias formas. E eu quero falar rapidamente do que, para a gente entender o que é a igreja, para falar do que não é a igreja, que não é a presença de Deus na igreja. A igreja não é um lugar para nós fazermos amigos. O foco não é uma convivência social, mas é um relacionamento com Deus e com a família de Deus, com o corpo de Cristo, com os nossos irmãos em Cristo. Então a igreja é um lugar de nós conhecermos os nossos irmãos e de convivermos com eles, e de como ferro afiando o ferro, nós irmos nos resolvendo uns com os outros. Amigos nós escolhemos, mas irmãos em uma aliança de sangue com Deus não dá para escolher. Deus já escolheu, foi Deus quem escolheu. Assim como Ele nos chamou, nos elegeu, Ele nos escolheu. Se você, olha, aquela velha, né? Olha para o seu irmão ao lado aí. Esse irmãozinho, não é você que escolheu, foi Deus que escolheu para ele estar aí. E a presença de Deus na vida dele vai testemunhar isso. Então, e a primeira coisa que a igreja e a presença de Deus na igreja não é um lugar para a gente fazer amigo. Ou você, quando teve os seus filhos, você levou o seu filho mais velho no hospital e diz assim: filho, vai lá agora na maternidade e escolhe qual irmãozinho que você quer. Não dá, seria crime até. Então a realidade é essa. Primeiro, a igreja não é um lugar para fazermos amigos, é um lugar de aliança, um lugar de relacionamento na presença de Deus, diante de Deus. Irmãos que se amam, que amam ao Pai acima de todas as coisas, e uns aos outros como a si mesmos. Essa é a expressão. A igreja, segundo, não é um balcão de serviços, não é um restaurante, não é um lugar, um supermercado, não é um lugar apenas para você ser servido ou ser atendido nas suas necessidades.
para receber alguma coisa, para receber alguma bênção, para receber algo que você muito pede ao Senhor, e talvez a resposta dele ainda está sendo, espere, ou então a resposta dele é não. Então a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, existe para servir uns aos outros, na presença de Deus, através da missão que nós temos que cumprir, que é uma ordem do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus, ganhar vidas e cuidar bem delas. Essa é a missão dessa igreja. Então não dá para você esperar ser atendido, você precisa atender. E enquanto você vai indo, fazendo discípulo, trabalhando, estudando, servindo profissionalmente, servindo talvez até voluntariamente, mas enquanto você vai fazendo discípulos, você vai ganhando vidas. Essa é a essência da igreja que está inundada da presença do Senhor. Mateus 29, 19 e 20 é a base desse contexto da nossa missão. A igreja não é apenas um balcão de informações, não se trata de obter informações, mas de um ambiente de devoção, onde você entrega, onde você se entrega junto com os irmãos a uma adoração verdadeira. A presença de Deus aqui neste lugar precisa aquecer o seu coração. Nós acabamos de cantar, venha aquecer os corações. Então não é só da boca para fora, nós precisamos. Então, quando você chega na igreja e a presença do Senhor já está aqui, e você é tocado por ela, e o louvor, meu irmão, eu não sei você, mas quando o tangedor começa, quando começa a primeira nota do violão, da guitarra ou da voz, eu já começo a me aquecer, eu já começo a me arrepiar, porque a presença de Deus está aqui, e começa a mexer, e começa a trazer. Em Apocalipse, João escreve que o anjo, a igreja, o Senhor Jesus caminha no meio da congregação, no meio da igreja, no meio à adoração das igrejas do Senhor, lá escrevendo as 7 igrejas, escrevendo a São Gabriel do Oeste. Então, é onde você busca conhecer a Deus pessoalmente, relacionalmente com os outros irmãos. A igreja não deve ser vista apenas como um local para receber informações teológicas, porque a igreja não é, terceiro ponto, não é um balcão de informações. Quando eu ouço um irmão, não é errado nem pecado, mas quando eu ouço um irmão falar assim, eu preciso ir na igreja, eu preciso ir na célula para eu ter mais conhecimento de Deus, mais conhecimento da palavra de Deus. Não. Para você conhecer a Deus, você precisa conhecer Deus primeiro no secreto. Para conhecer a palavra de Deus, você precisa primeiro ler a palavra, e ela precisa entrar em você, ela precisa tomar conta de você, você precisa meditar nela, para que ela mude totalmente seus pensamentos, suas emoções, do seu interior para fora. Aí sim você vai expressar toda a presença de Deus na sua vida. Então, a Bíblia, sem buscar um relacionamento pessoal com Jesus, ela se torna um livro como outro qualquer. Eu conheço pessoas, e faço sempre essa referência, que conhecem mais a Bíblia que muitos pastores, mas não vivem nenhuma frase da Bíblia, não praticam nada. E o apóstolo Tiago fala sobre isso. Então, e muitas pessoas estão na igreja, leem a Bíblia, fazem orações, participam de células, participam de cultos, e como disse Jesus lá em Mateus 7, de 22 e 23, eu nunca os conheci. Eu nunca os conheci. Por quê? Porque não houve relacionamento. Houve a busca de um balcão de informações, de uma faculdade, houve busca de um conhecimento intelectual mais íntimo, real, espiritual, íntimo com Deus. Foi pouco. Não houve tempo de se conhecer. A igreja não pode viver apenas de estrutura, programas e atividades. Nós precisamos muito mais da presença de Deus. Amém? E a presença de Deus, ela é mais importante. Moisés deu essa definição. Melhor permanecer no deserto com Deus do que conquistar sucesso sem Ele, do que conquistar a terra prometida sem Ele. Essa era a decisão de Moisés. Eu espero que seja a sua também. Para Moisés e para nós, a presença de Deus precisa ser muito mais valiosa do que qualquer conquista nossa. E essa passagem ensina que resultados aparentes jamais vão substituir a comunhão com Deus. Mostra que mesmo que você alcance os seus objetivos, que você construa
megas ministérios, grandes igrejas, como pastor, como líder, mesmo que você prospere financeiramente, mesmo que você seja reconhecido por pessoas, mas se você viver afastado da presença de Deus, o verdadeiro sucesso não vai ser medido por essas vitórias e conquistas, mas pela intimidade que você tem com Deus e com o Espírito Santo de Deus. E a presença de Deus traz a direção, traz a paz, traz a proteção, traz a sabedoria para o propósito. Sem ela, até as maiores vitórias da sua vida vão se tornar vazias, vão se tornar em nada, como disse o sábio, como o vento. E antes de buscar sucesso, reconhecimento ou realizações, busca a presença de Deus. Quando a presença do Senhor ocupa o primeiro lugar, os resultados deixam de ser o objetivo principal e passam a ser a consequência dessa caminhada íntima com o nosso Deus. Nós precisamos, você precisa entender isso com clareza, meus irmãos. E essa presença na intimidade gera uma transformação. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 3,18: assim todos nós que com a face descoberta contemplamos ou refletimos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A verdadeira transformação não acontece apenas pelo conhecimento das Escrituras ou pela prática de cultos religiosos, de atividades religiosas, mas pelo tempo de comunhão com Deus. Moisés permaneceu na presença do Senhor no Monte Sinai e ao descer, seu rosto refletia a glória de Deus. Ele nem percebia a mudança, mas todos os que o viram perceberam a transformação da face de Moisés. E talvez você até tenha sido um bom servo do Senhor, testemunhado do que Deus tem feito na sua vida, mas as nossas faces precisam resplandecer a presença do Senhor. A nossa busca de intimidade com o Senhor nos transforma de dentro para fora. A presença de Deus modifica, transforma pensamentos, purifica intenções, fortalece a fé e produz um caráter semelhante ao de Cristo. E como nós lemos no contexto, todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Então, nós precisamos ter a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter essa busca. O apóstolo Paulo escreve em Efésios 5,18: não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito Santo de Deus. Se encham do Espírito. Lá em Atos 4,31, nós vimos que depois que aquela igreja orou, tremeu o lugar que eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E nós somos cheios do Espírito Santo. O Senhor Jesus, o Senhor Deus colocou o Espírito Santo em nossos corações e o Espírito Santo traz o amor, traz a presença de Deus em nossas vidas. Amém? Você tem o Espírito Santo, amém? Mas nós precisamos nessa intimidade diária, ser cheios do Espírito Santo. Vivemos na plenitude do Espírito Santo. Não dá para ser um acontecimento reservado para situações especiais, para algumas campanhas, para alguns cultos. Não, é todo dia. É estar na presença de Deus, cheio da presença do Espírito Santo todos os dias das nossas vidas, em toda circunstância, em toda situação. Assim como o nosso corpo precisa do alimento todos os dias, a minha alma anseia pelo Teu Espírito. A minha alma tem sede de Ti, Senhor. É isso, como Davi, nós precisamos falar todos os dias. Nós precisamos nos encontrar todos os dias. E o Espírito Santo é quem produz em nós o fruto do Espírito, fortalece a nossa fé, nos consola nas aflições, nos dá discernimento para as decisões e nos capacita para cumprir a missão que Deus nos entregou. Talvez você está tentando fazer a missão de Deus, cumprir a missão de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa, com as suas forças. E eu quero dizer para você, é o empowerment, é o poder, é o dínamos, é a força do Espírito Santo que te capacita, que te leva a, em uma palavra de amor,
ganhar o seu familiar para Jesus, ganhar o seu amigo para Jesus, o seu colega para Jesus. É no poder, é na ação do Espírito Santo de Deus. A plenitude do Espírito Santo é demonstrada muito mais pelo caráter transformado do que por experiências momentâneas, mesmo que sejam experiências sobrenaturais. Uma vida cheia do Espírito Santo marca comunhão constante com Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você, e você não precisa me responder. Quem está dirigindo as suas escolhas? Isso a gente tem que perguntar todos os dias para Deus. Deus, eu estou seguindo as tuas orientações? É o Senhor que está dirigindo as minhas escolhas? Ou pergunta para a sua alma, quem está dirigindo as minhas decisões? Quem está dirigindo as minhas escolhas? O enchimento do Espírito Santo não acontece por acaso, meus irmãos. Acontece quando nós buscamos a Deus, continuamente, todos os dias. Todos os dias. E eu, preparando essa palavra, o Senhor Deus me deu a direção de nós vivemos uma experiência prática neste culto. E eu montando aqui o esboço do meu sermão, eu cheguei à conclusão de que essa experiência, ela é praticada todos os domingos e todos os cultos nessa igreja. Porque como você se apresenta no seu secreto com o Senhor? Como você se apresenta na presença do Senhor para ter momentos com Ele? Como deve ser isso, biblicamente? Como deve ser esse encontro no secreto? E eu vou propor para a igreja agora um secreto coletivo. Nós vamos viver um momento agora, será o último ponto dessa palavra, mas eu quero dar esse tempo para que a igreja possa experimentar. Porque quando nós chegamos aqui para cultuar o Senhor em comunidade, em comunhão, nós seguimos esses passos, nós entramos aqui, nos cumprimentamos, nos sentamos e aí começamos a adorar ao Senhor. E depois que temos esse tempo de adoração e a presença do Senhor se manifesta poderosamente em nosso meio, nós abrimos espaço para a palavra de Deus. E aí nós lemos a palavra, nós refletimos na palavra, os pastores entregam a direção de Deus para o contexto e a interpretação dessa palavra. Esse é o segundo passo. O terceiro passo que nós vivenciamos neste culto é meditar na palavra. Porque eu não sei você, mas ali onde está o Neinha é o meu lugar de estar quando não estou aqui no púlpito. Tá tudo bem, tá? Não é cativo não. Eu sento aí porque eu chego cedo, eu já pego o lugar ali. Mas, e como eu disse, eu estou ali sentado e quando começa o primeiro acorde do instrumento, eu já fico de pé. Já começa, o meu corpo já começa a ser tocado pelo Espírito Santo. Sabe, e não tem problema nenhum você ter ativado os seus neurotransmissores e você começar a ter sensações, porque eu sou o corpo, alma e espírito. Então, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito estão em sintonia com Deus. Então, é impossível eu separar as minhas emoções, a minha alma, do meu espírito nessa adoração. Então, já começa, sabe, corre uma adrenalina. Acho que corre uma endorfina também, porque dá um prazer enorme estar na presença do Senhor, cantando, adorando. Eu fico muito, muito bem ali. Você entendeu? Então, mas eu sei que a presença do Espírito de Deus é muito mais poderosa do que qualquer substância que corre pelo meu cérebro ou pelo meu corpo. E neste momento, então, depois da adoração e da palavra, nós precisamos refletir. Aí é o momento que eu muitas vezes estou sentado ali, e o Espírito Santo começa a torcer o meu estômago. Você já sentiu o estômago quando ele começa assim a torcer? Porque o pastor está falando aqui e a palavra começa a dar um aperto. E aí quando começa a apertar mesmo, eu já começo a chorar, porque começa a doer. Não dói o estômago, eu não estou com problema nenhum, graças a Deus. Mas começa a doer as minhas emoções. Porque eu começo a ser confrontado com as minhas atitudes, com situações. E sabe, não tem problema nenhum
um líder de célula, um pastor, e eu sou pastor e faço isso, e os pastores fazem isso constantemente, de sendo tocado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, sair do lugar e vir aqui na frente, se ajoelhar aqui, e chorar e orar, e prantear as suas súplicas ao Senhor. Não, o Espírito de Deus se alegra, se agrada, porque diante do Senhor não tem títulos, diante do Senhor tem filhos amados. Então a meditação humana, a meditação no mundo, a orientação primeira que você recebe é esvazia sua mente. Mas na meditação da palavra é o contrário. Na meditação da palavra o Espírito Santo fala assim: se encha sua mente da palavra. E agora, da sua mente, essa palavra tem que descer para o seu coração. E é o Espírito Santo que vai conduzir isso, mas você precisa meditar nela. Você precisa falar, porque quando você ora, você fala com Deus, mas quando você medita na palavra, você está falando com a sua alma. E aí, lembra de Davi? Por que estás tão triste, ó minha alma? Por que te preocupas? Por que estás sedenta? Faça essas perguntas. Você está sentindo falta? Você precisa mais? Você está com sede de Deus? Vai mais fundo. Busca mais. E depois dessa meditação, aí a gente tem que orar. Mas sabe qual que é a oração mais eficaz? É quando você ora a palavra. Quando aquela palavra que você meditou, ela se torna viva, ela se torna cortante, ela se torna penetrante, e aí você começa a orar. E claro que você vai ter momentos para orar pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pela sua situação financeira, pelos irmãos, pelos pastores, pela célula, pelos missionários. Você vai ter tempo para isso. Mas no seu secreto, o seu momento de intimidade com o Espírito Santo de Deus, a igreja, o sacerdote está ali. O sacerdote seu é você mesmo. Sabe aquela coisa? Eu já contei aqui. Irmãos que me chamam, pastor, tem uma pessoa endemoniada que eu falo, Jesus está aí. O Jesus que está em você é o mesmo que está em mim, e é contra o demônio que está nela. Então, eu não faço sempre isso, mas algumas vezes eu deixei. Falei, não vou não. Se der problema aí, você me chama. E graças a Deus, muitas vezes quando eu chego já saiu. Nesse dia, tivemos experiência disso, né? Por quê? Porque não é o pastor, não é o Moisés, não é o bezerro que vai expulsar o demônio, é Jesus. É o Jesus que está em você, que está em mim. E se for necessário, o Senhor Jesus vai libertar as pessoas. Mas, e aí nós precisamos orar. E eu quero te convidar a nós praticarmos isso. Nós vamos ter um momento agora em que você vai viver essa experiência do secreto. Está cheio de pessoas, tem pessoas ao seu lado, mas eu queria que você santificasse a sua mente agora em nome de Jesus. E que você pudesse fechar os seus olhos. E se você quiser, eu gosto muito de imaginar. Quando os pastores falam assim, feche seus olhos e imagine, eu já tô vendo. Pastor, está indo? Desculpe. Deus abençoe. Obrigado, pastor Jamile. Deus abençoe, tá? Que pena. Mas nós vamos seguir. Eu queria que você, neste momento, experimentasse isso. Você vai ter agora o tempo. Lá em Levítico 6:12, o texto da palavra de Deus diz assim: o fogo deve ser mantido aceso no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará a lenha no fogo do Espírito. Eu quero que você tenha entendimento que hoje, esse texto aqui está falando do sacerdote lá no tabernáculo do povo de Israel, mas hoje, esse texto aqui se refere a você, sacerdote, no seu secreto, na sua casa, no seu quarto, ou aqui na igreja, colocando fogo no altar do Senhor.
E eu gostaria que você, da forma que você quiser, feche seus olhos e vamos experimentar esse momento. Nós vamos ter um momento, mais uma vez, de adoração. Nós vamos ter um momento, mais uma vez,